Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Pode Advogar, o podcast da advocacia da primeira divisão. Meu nome é Felipe Rossi, sou advogado e professor e estou aqui hoje com duas pessoas que eu tenho, além de tudo, uma proximidade, mas também um carinho e admiração muito grande. Nós estamos aqui com duas pessoas que vão estar representando a advocacia da sua localidade. E o que seria isso? É a ideia da presidência de uma subseção, o local onde o advogado ele busca auxílio quando tem alguma necessidade ou ainda quando precisa ampliar sua formação, tirar dúvida com os colegas, ter ali um momento de network. Então a subseção é uma casa, é um local, um momento de amparo, de abrigo. Ele representa a advocacia daquela localidade e com muito orgulho e honra, hoje estou aqui contando com dois presidentes. Nosso querido amigo, professor, advogado e presidente da subseção de Águas Claras, o querido Érico Gustavo. Ô, meu amigo, obrigado. Boa tarde, né, aqui agora. Queria agradecer o convite ao Felipe Rossi, antes de mais nada. É um prazer enorme estar aqui com você, amigo de longa data, e tenho certeza que permaneceremos nessa amizade por muito tempo. E agradecer também a presença do nosso presidente Léo aqui, que também você já vai apresentar aí. Eu não quero queimar a largada não, então pode apresentar aí. Show! Ele já trouxe um spoiler, mas é verdade. A gente tem também essa outra personalidade aqui da Advocacia do Distrito Federal, nosso presidente da subseção, o presidente, que é, obviamente, presidente, advogado da subseção da Ceilândia, uma das maiores subseções do Distrito Federal. Presidente Leonardo Rabelo, seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Felipe, a honra é toda minha por estar aqui, agradeço o convite. Aqui ladeado do nosso grande presidente advogado Eric Gustavo, presidente da subseção de Águas Claras. E vamos aqui hoje contribuir com esse podcast, vamos falar um pouco de subseção, que é o nosso tema preferido, que nos traz aí bastante emoção e bastante assunto para que a gente possa aí trocar ideia com o pessoal. Vamos lá. Isso aí, eu quero trazer também novidades para todo mundo, e principalmente jovem advocacia e estudante de direito. Vou falar um pouquinho da trajetória de estudos que eu tive, graças a Deus, aí, hoje colhendo frutos, mas foi muito tempo de estudo. Eu vou mostrar para você um pouquinho do que pode ser feito, que deu certo comigo. Pode ser que dê certo com você também. Show! Então o episódio de hoje está recheado de informações, vai ser muito produtivo, vai ser um papo muito bacana, como sempre. Mas antes da gente adentrar especificamente, vamos lá para os nossos patrocinadores. Henricão, aquela boa, açaí puríssimo. E hoje é puríssimo, né, lá na CNB3 com o Luizão. Trouxe, obviamente, né, aquele carinho de sempre, açaí puríssimo. Eu tenho que confessar que, assim, depois do Luiz, particularmente, eu não vou mais a nenhum outro local de açaí senão puríssimo. A melhor loja de açaí do Distrito Federal. E aí um presente para os nossos convidados. Eita, tá bonito, açaí hein? puríssimo. Pode ir tomando açaí aqui e falando, né? Exatamente, é justamente essa a intenção. Então, vocês sabiam que é difícil ter um açaí puro aqui, né? A maioria é sorvete de açaí. É verdade. Isso é verdade. Com açúcar e xarope. E açaí puro é difícil. O cheiro é e bom, eu parece sou que- fã do açaí puro. Esse aqui é puro mesmo, só pelo cheiro já dá para saber que é, viu? Muito bom. Obrigado aí, Açaí Puríssimo, pelo mimo, viu? Vamos tomar esse açaí aqui durante o programa aqui. É isso aí, meu amigo. E hoje, Henricão, a gente tá sem moral, porque eu e o Toji nunca ganhou uma dessa não, viu? Mas tá aqui. Mas olha, O Luiz ainda trouxe 2 presentes, açaí puríssimo ainda, né, presenteando nossos convidados com 2 granolíssimas, que é um produto exclusivo da linha do açaí puríssimo. E ficando já registrado aqui o convite para visitar e conhecer a loja, que fica na CNB 13, em Taguatinga. Lembrando que os seguidores do podcast têm até 20% de desconto lá na Açaí Puríssimo. Você chega lá, se apresenta e o desconto tá garantido. Então, Puríssimo, muito obrigado pelo apoio, vocês sempre conosco, vocês são feras, eu só tenho que agradecer, o podcast agradece e, obviamente, os nossos ouvintes, espectadores também agradecem bastante. Henricão, a gente agradece, não agradece? Bom demais! E, claro, a gente não poderia deixar também de falar da nossa outra patrocinadora, que é a Makes Store, agora só com a loja em Águas Claras, centralizou, justamente para ter ali um atendimento mais premium, para todo mundo que for buscar, fica na Galeria Labelle. Então visitem lá, você tem desconto de até 10%, beleza? Lá em Águas Claras, Makes Store. Siga lá no Instagram também, Makes Store, e Açaí Puríssimo. Lembre-se, o desconto estão lá, aproveitem. Muito obrigado aos nossos apoiadores, patrocinadores e, obviamente, a todos vocês que nos assistem, porque sem vocês não teria o porquê de ter o programa. Então, muito obrigado pelo apoio, incentivo, tamo junto e é isso aí. Espero que vocês vão lá e aproveitem e desfrutem do desconto. Se tiver mais alguma pessoa interessada, pode mandar, só que lembre-se, a gente não
a gente não faz convite para empresas que a gente não acredita. Então, todas as empresas que estão aqui, nós consumimos, nós estamos atuando como empresas sérias. Então, se você tem um produto de qualidade, quer fazer parte da linha de descontos e patrocinar o nosso podcast, conte conosco, que estamos juntos e abertos para os novos patrocínios, beleza? Inclusive, vamos consumir aqui logo, né? Para poder Vamos, mostrar já pode aqui. abrir, já. Você tá com fome, né, Léo? Já- Poxa, almocei era meio-dia, já são Né, tá, 15h35, né? Tá na hora do lanche. já tá na hora do lanche. Henricão, claro que não podia faltar, né? Não podia ficar sem. Hoje tá tranquilo, né? Aquele dia teve overbook de açaí. Vamos ver aqui. Aí sim, tá aprovado, presidentes? Estão aprovados? Vou provar já. Ó, Show de bola. Pessoal, vamos lá. Então, pode degustar, fica tranquilo, É tá? por isso que eu não provei agora, Boa. que aí a gente vai conversando enquanto ele vocês podem ir falando, eu vou comendo. vai né? mastigando. Vamos lá. Então, vou aproveitar, então, presidente Eric. Eu te chamar de Eric. Claro, você, todo mundo Que pode. é isso. Eric, uma coisa que eu vejo, assim, principalmente quando tá na faculdade, é que por poucas vezes se eu falar na OAB, né? Parece que ela é introduzida pra gente ali quando vai falar de código de ética. Então, assim, de uma forma sucinta, explicar o que é essa questão de subseção, como foi esse ingresso como presidente, como é que tem alguma diretoria, como funciona uma subseção de uma localidade. Cara, na verdade, a subseção é aquela proximidade que a OAB tem de você. Só fazendo um adendo aí, você estava falando a questão que na faculdade a gente não escuta falar sobre a OAB, sobre isso, sobre aquilo. Você sabia que em Harvard tem matéria específica de captação de clientes, de funcionamento da ordem americana. Tem matérias na faculdade específica para te ensinar isso. E aqui realmente nós não temos. O que, aos meus olhos, e acho que aos olhos de muita gente, é um grande pecado, né? Deixar faltar isso. Porque realmente ninguém sai da faculdade sabendo direito ao certo para que tem a OAB, o que serve, se é apenas uma entidade de classe como qualquer outra, e eu garanto para vocês que não é, entendeu? Vai muito além disso. E as subseções nada mais é do que a OAB se descentralizando para ir para a proximidade dos advogados e advogadas que não estão ali nas capitais, nos grandes centros, nos grandes polos, aqui no caso de Brasília, no centro de Brasília, né? Seria para atingir a toda a advocacia, né? E hoje somos 13 subseções, né? Com a possibilidade de vir mais um desmembramento, porque à medida que vão aumentando em números a quantidade de advogados e advogadas por região, vai criando-se, claro que com a demanda, a necessidade de desmembrar e de fazer com que essa subseção aumente ou fique independente. Foi o caso de Águas Claras, que antigamente era competência territorial da OAB de Taguatinga, né? Era tudo OAB Taguatinga. Águas Claras, Vicente Pires, Arniqueira, Areal, Eminort, QNL. E aí, com o desmembramento, Águas Claras, Arniqueira, Areal e 26 de setembro, hoje é a competência territorial da OAB Águas Claras. Entendi. E, por exemplo, Léo, lá na Ceilândia, como é que funciona? Assim, eu sou recém-formado. Eu tenho que me registrar na subseção? Eu sou morador de lá. Ou então eu pretendo abrir um escritório. Eu tenho que fazer um registro? Como é que é essa história da atuação, essa escolha do local? Essa escolha é optativa. Quando você vai lá fazer a sua inscrição, depois que passou no exame de ordem, é claro, você vai fazer a sua inscrição para pedir a carteira, você tem a opção de optar por qual subseção você quer ser inscrito. Mas, como eu disse, ela é uma opção, ela não é obrigatória, né? Aqui no Distrito Federal, por termos aqui um estado, né, muito pequeno, e assim, a distância territorial é muito pouca, né, de Taguatinga, de Águas Claras, Ceilândia, aqui para a nossa sede que fica na Asa Norte, às vezes passa em branco pelo pessoal. Eu moro em Brasília, né, Taguatinga e essas outras cidades satélites aí, que, aliás, hoje são regiões administrativas, né, o pessoal às vezes deixa de optar de fazer essa opção justamente por conta dessa proximidade que tem da nossa casa aqui, a sede da OAB-DF, né, das outras regiões administrativas. Mas é uma opção que pode ser feita e a gente até recomenda que os colegas que moram, que trabalham, que têm algum vínculo com as regiões administrativas, que façam essa opção para se inscreverem nas subseções. Porque assim ele fica mais próximo da casa, ele fica mais perto da gente, ele vai ter uma proximidade maior desse braço da OAB que são as subseções.
Entendi. E um ponto interessante é que os dois foram reeleitos como presidentes da subseção. Então, Sim. por óbvio, foi um trabalho muito bem feito, porque ninguém é reeleito se for um trabalho ruim. Então, eu queria saber sobre a experiência de vocês com relação a essa presidência, organizar a gestão. Cada um falasse um pouquinho de como foi essa história junto à subseção, né, que vocês estão atuando, então Águas Claras e Ceilândia. Como que foi, assim, qual que é a marca de cada um de vocês? Como que isso trouxe um engrandecimento pessoal, profissional? Vamos falar um pouquinho dessa história da subseção. Rapaz, eu vou sugerir fazer melhor. Eu vou falar, como eu acompanhei de fora, sobre o que eu vi da subseção de Ceilândia, e eu peço que o Léo fale da subseção de Águas Claras. Porque você vender seu peixe é muito fácil. Você falar sobre o que você fez, ou o que a sua diretoria fez, o que a OAB fez, porque nós dois sozinhos não somos nada. Não existe presidente de si próprio, eu costumo dizer isso. Não existe. Que presidente é feito por um grupo forte, coeso. E nós temos uma diretoria e ambas as subseções têm um conselho, né? Então, assim, fora os presidentes e diretorias de comissões, mas na época da campanha, porque vem a chapa para eleição, é feita de conselho e a diretoria, que são conselheiros, mas diretores, né? Então, assim, essas subseções maiores, porque tem um limite, um número de advogado X que tem que atingir para poder liberar, ter conselho. Então, assim, se eu não me engano, hoje é Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho, Gama... E acho que só, né? Só essas que tem conselho. Podemos estar esquecendo de uma aí, talvez. Não, mas são essas. Mas eu acho que são essas que tem conselho. E desde o primeiro mandato, na verdade, antes do primeiro mandato, eu já conheci o trabalho do Léo, mesmo sem conhecê-lo, eu conheci o trabalho. Ele como vice-presidente da OAB Ceilândia. Sim. Vice-presidente da OAB Ceilândia, eu já ouvi dizer lá, ele trabalhando bastante. E aí veio a época de depois campanha e tudo, enfim, ele foi eleito. Trabalhei bastante lá junto com a galera da Ceilândia, que eu tenho ótimos amigos lá, muito bons amigos mesmo. Queria mandar um abraço aí pro Thiago Braga, pro Vilmondes, pro Gustavo Schreidt, para todo mundo lá da Ceilândia, irmão. E venho acompanhando. E desde o começo, o Léo sempre muito aguerrido, pedindo as melhorias mais do que justas e necessárias. Acompanhei de perto a mudança da sede, que antigamente já estava num lugar que não tinha como mais permanecer. Acompanhei também a evolução do mundo e o que aconteceu com pandemia, com tudo. E a necessidade hoje do jovem advogado de ter pelo menos o básico. E lá, hoje eu vejo que na OAB de Ceilândia, o advogado tem tudo que ele precisa. Eu não tenho escritório, eu não tenho computador, eu quero advogar. Peguei minha OAB. Primeiro que hoje em dia a galera ganha um token, né? Na minha época você tinha que comprar. Tinha que comprar. 300 então, reais. já ganha o token. Então, assim, ele pega o token, vai lá para a OAB da Ceilândia, atende o cliente, faz a petição, envia a petição, toma uma água, toma um café e vai para casa. E eu acompanhei isso de perto, não só de dependências físicas, né? Acompanhei o trabalho do Léo também de crescimento da OAB de Ceilândia e mais ainda de estruturação, não só da parte física, como eu disse, mas também da parte de comissões, da parte de palestras, Sim. O quanto que evoluiu. Antigamente, você vê uma palestra na OAB de Ceilândia, era algo esporádico, assim, difícil. Hoje em dia, meu amigo, lá tem palestras, cursos, eles levaram um monte de coisa para lá e eu tenho orgulho hoje de caminhar com o Léo aí há alguns anos, né? Nós já estamos juntos aí nessas gestões aí e eu tenho orgulho, viu, Léo? Parabéns lá pelo trabalho. Obrigado, meu irmão. Vai, que bonito, hein? Rapaz, eu fiquei até emocionado, viu, gente? Obrigado, presidente. Acho que eu não mereço, verdade. Não mereço tantos elogios, não, mas como você bem frisou no início, nós presidentes... Sem o nosso conselho, sem a nossa diretoria, não somos nada. Eu costumo dizer aos meus conselheiros, aos meus diretores e também aos membros das nossas comissões temáticas que eu sou o cabeça, mas uma cabeça ela não funciona sem o coração, sem o pulmão, sem os braços, sem as pernas, sem o pescoço. Eu tenho eles como parte deste corpo, que é a subseção de Ceilândia, né? Que muito nos orgulha e realmente eu não vou aqui fazer propaganda, porque o Eric já falou muito bem de nós aqui, graças a Deus, e obrigado, presidente, mais uma vez. Mas eu tenho também o Eric, eu acompanhei também de perto esse crescimento dele, porque a subseção de Águas Claras ela foi implementada ainda na gestão que antecedeu o presidente Délio, mas de fato ela foi estabelecida
né, na gestão do presidente Délio em 2019. O Eric foi nomeado, que à época a eleição já tinha passado, o presidente Eric foi nomeado como presidente. E o cara começou um trabalho que ele já foi assim, de plano, teve uma sede muito bonita, que tem a cara do Eric no sentido de trabalho, de galhardia, de arrojo, que o Eric é um cara muito arrojado, tanto na profissão como na vida pessoal e também no cargo de presidente. Então o Eric foi muito arrojado e infelizmente a pandemia, foi no período de pandemia que a subseção dele foi inaugurada, né? A subseção de Águas Claras ali do lado do CrossFit, é isso? Do Vila Tarego. Do Vila Tarego, na isso, entrada ali. do Parkway ali. Isso, na entrada do Parkway. Águas Claras ali, o CEP. E aí eu acompanhei, não a construção em si, mas o projeto a gente viu e ficou muito bonito. Estivemos lá na inauguração. E foi assim, interessante porque o Eric deu essa cara à subseção de Águas Claras. Ele conseguiu, de fato, desvincular a imagem, né? Não que seja ruim, mas a imagem de Taguatinga ali, daquela região que próxima a Águas Claras. Ele deu uma roupagem e uma cara para a subseção de Águas Claras. E começou muito forte. E o que me admira no Eric, ele tem a humildade para falar. Ele se espelhou em muita gente. Sim, né? Claro. Em mim, como ele falou, em vários outros presidentes. E ele soube pegar os acertos de todos nós e fazer que Águas Claras se tornasse, né? Aliás, já nascesse grande. De fato, ela nasceu grande e hoje é um exemplo. Para mim é um exemplo a subseção de Águas Claras. Eu copio muito das coisas que o Eric faz, mando para os presidentes de comissão, para os meus diretores. Olha, Águas Claras está fazendo assim, acho que a gente pode fazer da mesma forma. E a OAB é isso, né? É o que eu digo, que a advocacia hoje é uma irmandade. Nós somos um exército de mais de 1.300.000 advogados e advogadas no Brasil inteiro. Aqui em Brasília, em torno de 45, 47 mil atuantes, né? Então, é uma irmandade que a gente tem que se unir e a subseção mais próxima da advocacia está aí para isso, para mostrar essa unidade, essa união e uma prestação de serviço à advocacia mais efetiva. Águas Claras tem todos esses serviços, tá? De sala de audiência, para advogado fazer audiência, tem servidores disponíveis para orientá-los no PJE, para que a jovem advocacia, também a advocacia experiente vá, desenvolva a sua atividade, né? Porque, como o Eric frisou, a pandemia ela mudou muito as relações e a subseção hoje ela tem esse papel importante de estar próxima da advocacia, porque tivemos muitos novos colegas que chegaram no mercado, que chegaram na advocacia no período de pandemia. Sim. Tem colegas que já têm 3 anos de OAB que nunca entraram numa sala de audiência ainda. Presencial. Né? Presencial, porque o período de pandemia impôs que as audiências fossem por videoconferência e as subseções estão aí com todo esse aparato, né, para poder atendê-los e inseri-los aí no mercado e tirar todas as dúvidas para que eles possam desenvolver da melhor maneira a sua atividade aí. Show, bacana. Cara, que legal ouvir isso. Eu fico muito feliz mesmo, porque a gente já trabalhou juntos também em época de gestão. Sim, sim. Né? Então foi muito bacana ouvir, sobretudo essa admiração recíproca que todos nós temos aqui. É uma honra, muito legal. E eu vou mais além. Agora, a minha visão de fora, falando dos dois, eu consigo verificar muito assim a questão do trabalho, a história do trabalho de cada um de vocês, a ideia de como tu construiu uma coisa do zero, trazendo essa cara mais jovem, né? Um advogado de sucesso no ramo empresarial, hoje com um escritório big, com vários ramos de atuação, mas sobretudo a questão empresarial. Dr. Leonardo Rabelo, já conhecido também pelo direito imobiliário e direito de família, né? A gente até foi parte ex-adversa em alguns casos já. Sim. E admiro bastante, fico muito feliz que a gente possa ter, né, essa troca de experiência, sobretudo porque é um paralelo entre o novo e o mais experiente e realmente tem essa troca. E eu queria começar agora também a incendiar um pouquinho. Nós estamos vivendo alguns períodos, não vou nem falar só um, de várias circunstâncias que acontecem de forma concomitante nas mais diversas atuações do advogado. Então, eu queria ouvir de vocês opiniões e até também, se eventualmente já aconteceu casos semelhantes, algumas circunstâncias que realmente possam ser referendadas, para a gente trazer como exemplo de como a subseção ela tem que atuar. Então, primeiro eu vou pedir aqui a opinião de vocês. Eu sei que você, Léo, tem um caso emblemático a nível nacional, então vou guardar isso especialmente para ti. Mas, Eric, nós tivemos ali na CPI uma circunstância, no mínimo, curiosa. Né? Nós tivemos ali o presidente da CPI, que estava conduzindo, chegou e soltou uma pérola. Disse que o regimento interno da Casa Legislativa era maior do que o Estatuto da OAB. Que é uma lei federal. Que é uma lei federal. Então, já trouxe um spoiler já.
E ele, no final, ele diz, eu também sou advogado. Piorou. Me deixou assim numa situação complicada em sala, porque eu falei, rapaz, é porque ele tem que tirar o AB, né? Então, talvez não tinha exame naquela época. Mas, Eric, vamos lá. Eu sou um advogado e eu passei por essa circunstância. Você, como presidente da subseção, teria alguma coisa que a gente possa fazer? Qual é o papel da OAB nesses casos? Como presidente de subseção ou como subseção, não. Zero. Nós não temos atuação. Inclusive, a nossa atuação é limitada pela nossa competência territorial. E, assim, até esse assunto é bem polêmico, porque eu já falei até em outros podcasts aí. Eu tenho, inclusive, um discurso que eu fiz na Câmara Legislativa, do qual eu me posiciono bem firme com relação ao tratamento das prerrogativas da advocacia. Porque, aos meus olhos, quando um advogado não tem suas prerrogativas respeitadas, as prerrogativas não é do advogado. O direito é do cidadão. Se o cidadão está ali preso, igual o caso do cidadão que estava na CPI lá, depondo, com seu advogado, e o advogado dele tem a voz cassada, que voz que esse detento, que é um detento que está ali, seja provisório ou não, né? Por mais que pudesse ser coronel, capitão, seja lá do que for, não sei nem o que era, mas enfim, que voz que ele vai ter? Se nem um advogado solto está podendo falar, está tendo seu direito da voz cerceado, que voz que o cidadão vai ter? E independente de qualquer partidarismo político, lado A, lado B, rosa, azul, não estou falando aqui de cor, de bandeira política, de ideologia política. Estou falando de defesa a prerrogativas da advocacia, que não é da advocacia, é do cidadão. E do cidadão comum, que geralmente é aquele que mais precisa. Porque o cidadão que é muito rico, que tem muitas empresas, ele tem outras formas de conseguir atingir com que sua voz tenha, de fato, uma altivez para que atinja muitas pessoas. E ali quem precisa mesmo é o cidadão e não o advogado. E no campo da atuação, então, da competência da subseção de Águas Claras? Já tivemos alguma... Já tivemos, sim, algumas vezes. Eu, inclusive, sabadão, meio-dia, 2 horas, é vida de presidente de OAB, né? De diretor de OAB, né? Telefone toca, é delegado de... tem um advogado muito alterado aqui, a gente teve que conter, tá assim, e aí eu me desloquei prontamente lá. Eu tinha poucos meses de gestão, inclusive, nessa época, eu tô falando lá do comecinho mesmo. Inclusive, só fazendo uma adenda da fala do Léo, da pandemia, quando todo mundo... Eu também, acho que o Brasil todo entrou em depressão, o mundo todo entrou em depressão, né, praticamente. E eu numa situação muito complicada ali, porque advogando sempre na área empresarial, meus clientes muitos fechando as portas, porque restaurantes e coisas, e bares e não sei o quê. E eu tomei aquilo como... Eu sempre busco pegar tudo que for de ruim ou de que está acontecendo e projetar algo para usar aquilo para bom. E a pandemia serviu para isso. Na época, a OAB de Águas Claras estava em reforma e eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Liguei para o presidente Délio, liguei para o Eduardo Choataíde, nosso presidente da Caixa de Assistência. Falei, gente, vamos acelerar a obra, porque podia a obra na pandemia. E era a única coisa que podia praticamente. E eu falei, vamos acelerar a obra, porque quando voltar da pandemia, vai todo mundo estar quebrado. Advogado vai... E de fato foi, advogado fechando escritórios, e todo mundo vai precisar de um local para se restabelecer. O tribunal hoje, com o PJE, já não era mais o network seu de advocacia. Já não é mais tribunal, já não é mais essa linha da OAB, da AT lá da Vara do Trabalho, que vivia cheio, que você fazia cliente, trocava cliente, você atuava numa área, ele atuava em outra. Hoje, o network todinho gira dentro da OAB, presencialmente, claro. Então, assim, naquela época eu tive essa visão e falei com a galera, na minha diretoria da gestão passada, eu falei, gente, vamos tocar a obra, vamos acelerar. Tem várias fotos minhas de máscara lá, junto com os pedreiros. Aí aceleramos a obra. Aí inauguramos no meio da pandemia, tipo, foi naquelas curvas, quando deu uma folgada, nós inauguramos a subseção. E aí foi justamente da forma que eu tinha dito que ia acontecer e foi. Muita gente me ligam até hoje agradecendo. Presidente, fera. Você foi top, a OAB Águas Claras foi muito top. Se não fosse isso, hoje eu não sei o que eu teria feito, porque eu fechei meu escritório e não tinha nem onde fazer minhas audiências. Nossa. Verdade.
Agora, Léo, eu sei que você tem um caso de referência nacional. Eu tenho alguns casos de atuação da subseção de Ceilândia de prerrogativas. Mas... Fora que o nosso diretor de prerrogativas é da OAB de Ceilândia. Verdade. Doutor Newton. Newton Abraço, Rubens Newton, hoje, meu um irmão. abraço, Newton aí, nosso aguerrido diretor de prerrogativas. Então, vou pegar o caso polêmico de ontem e você vai trazer depois algumas experiências que aconteceram. Então, para quem não acompanhou, o caso foi o seguinte, foi uma narrativa de um promotor durante um tribunal do júri. Assim, a gente já sabe que é um papo mais acalorado, mas que a imunidade não sirva como escudo protetor para fazer o que quiser. E em certa oportunidade houve uma comparação entre animais e a advogada, e a advogada se insurgiu contra isso, e ele dá uma réplica, uma retórica muito baixa, falando sobre a ideia de que foi uma falta de lealdade dela, porque fez uma interpretação errônea do que ele havia falado, que ela tinha entendido, mas mesmo assim quis dizer que ele estava comparando todas as mulheres à cadela. E ele disse que, em verdade, a cadela é o bicho mais leal e que seria uma ofensa compará-la com uma cadela, porque seria uma ofensa à cadela. E ainda falou ao fim, pode chamar prerrogativas. Absurdo isso. Né? Que absurdo. Assim, é surreal, mas eu vou deixar você falar e eu sei que você tem aqueles casos bons. Bom, Felipe e nossos espectadores, eu disputei a eleição de 2018 e o nosso mote, o nosso principal propósito era justamente trabalhar na defesa das prerrogativas, porque Ceilândia tem uma subseção que foi fundada em 1995. Poucos advogados e advogadas sabiam da existência dela. Sim. Né? E a gente, quando eu era vice-presidente, tivemos um caso em Ceilândia que um colega ficou ali preso, o Eric, o advogado, o cara, ele tinha um mandado de prisão para ele por uma pensão alimentícia em atraso, só que esse mandado já tinha sido revogado na origem lá no estado do Mato Grosso. Entretanto, no sistema ainda constava e o cara ficou preso. E eu fiquei meio que de mãos amarradas, porque nosso estatuto é claro. Qual é a competência do vice-presidente? Substituir o presidente ou cumprir o que o presidente manda. E eu não pude atuar, assim, eu tenho isso comigo, né, que a hierarquia ela deve ser obedecida, deve ser seguida, mas eu fiquei muito chateado da época, falei, não, isso não pode acontecer, um colega ficar preso 4 dias por um mandado de prisão que já estava revogado, e a OAB não fez nada, tanto a subseção à época, em que pese eu estar no cargo, mas como eu coloquei aqui agora, eu era vice-presidente, não podia atuar sem que fosse mandado, né, ou substituir o então presidente e também a seccional, não sei se chegou a ser acionada, mas não tomou nenhuma atitude e o colega ficou 4 dias preso, porque ele foi preso na sexta, o tribunal lá já estava fechado, certo? E ele batendo na tecla, já paguei, o mandado já foi revogado, não tenho por que ficar preso. Então ali foi um momento que eu falei, gente, precisa trabalhar por essas prerrogativas. E foi esse o nosso principal propósito, a nossa principal proposta nas eleições de 2018, quando fomos eleitos, tomamos posse em 1º de janeiro de 2019, já começamos esse trabalho de prerrogativas na subseção de Ceilândia. Primeiro ato que eu tomei junto com a minha diretoria, fizemos um ofício comunicando a todas as autoridades, a nova diretoria, e fomos entregar em mãos. Não mandei pelos correios, nem mandei por malote, nem funcionário entregar. Fomos entregar em mãos. Está aqui, nós somos da OAB de Ceilândia, e a nova diretoria está aqui. Por que isso? Porque as autoridades já verificariam que tem uma OAB ali naquela região, que ele vai ter que se reportar a nós nos casos específicos. Perfeito. O que diz a Constituição no artigo 133? O advogado é indispensável à administração da justiça. Como o Eric muito bem falou, nós não estamos falando em nome próprio, estamos falando em nome dos nossos clientes, quando estamos atuando. Então, esse é um ponto crucial que deve ser sempre respeitado por todas as autoridades e também pelo cidadão. Não estou falando em nome próprio. Acho que é do latim advocare, que quer de advogare, quer falar por outrem. Então, estamos falando por outrem. Essa prerrogativa não é nossa, ela é do cliente que estamos representando. Perfeito. Comunicamos às autoridades em Ceilândia. Passados poucos dias, tivemos um caso emblemático lá, que foi deste colega que recebeu voz de prisão de um promotor de justiça no exercício da função. O colega atuando em nome do cliente, o promotor se exaltou, o promotor exigiu que a juíza desse voz de prisão ao colega, o colega
ficou, mas por que eu estou aqui trabalhando? A juíza mesmo reconheceu o Eric na época. Não, eu não vou prender porque eu não vejo que ele cometeu nenhum ato ilícito. Ele está aqui falando em nome de outrem, né? E o promotor acabou a audiência. Olha, excelência, eu vou dar voz de prisão para ele, deu voz de prisão. Fui acionado pelo colega, porque a subseção tem esse detalhe, tá, gente? Ela é a ponta do sistema. Ela é a ponta onde a advocacia está. Então, tem vários colegas que têm meu telefone pessoal, e o colega que foi preso tinha meu telefone, já me acionou. Imediatamente me dirigi ao fórum, eu estava perto, na hora. Tentei convencer o promotor a não prosseguir com aquilo, né? Até desci um pouco o nível, falei, o meu nível, né, que estava no nele, falei, doutor, estou descendo aqui um degrau da humildade, eu faço uma retratação em nome do colega, se for o caso, mas vamos encerrar essa história aqui, ele não aceita, já está preso, a polícia já está vindo para conduzi-lo, e vamos levar para frente. Tudo bem. A partir desse momento, convoquei as prerrogativas aqui da seccional, acompanhamos o colega na delegacia, no depoimento dele, acompanhamos todo o caso. No final das contas, para resumir, porque o nosso tempo aqui é limitado, o colega não foi condenado, ele não cometeu nenhum crime, o promotor é quem teve que responder um processo, mas ele fez um acordo de não persecução penal, pagou lá R$10.000. Foi o primeiro do Foi Brasil, o primeiro do Brasil, para que ele não... abuso de autoridade. Para que ele Inclusive, não fosse... caberia um pedido de prisão para ele também por abuso de autoridade. Sim. E aí ele teve que pagar esses valores de R$10.000 para que não fosse processado. E esse caso virou emblemático porque ele ganhou uma repercussão nacional. Eu recebi ligação de colegas do Amazonas, de Minas Gerais, do Piauí, perguntando como é que foi a atuação, o que foi e tal, porque vira e mexe eles passam por situações parecidas nas suas respectivas subseções e também seccionais, né? Então, assim, foi um caso que nos deixou muito satisfeito, não lamentável pela atuação do promotor, mas satisfeito pela atuação da OAB, pela atuação da subseção, onde demonstramos que a prerrogativas era a nossa principal o nosso foco principal na gestão, e conseguimos ali fazer valer as prerrogativas do advogado naquele caso. Eu também já passei por situações na minha subseção, Eric. Eu já em conselho tutelar, em delegacia, vira e mexe, os delegados nos ligam, né? Eu tenho como eu falei, a gente se apresenta, vai lá, eu faço questão de ter essa proximidade das autoridades ali da nossa subseção, ali em Ceilândia, para que a gente tenha esse diálogo institucional, esse respeito institucional, né? Então os delegados sempre ligam, olha, tem um colega aqui que está dando trabalho, vem aqui para ajudar, e a gente está sempre à disposição. Quando eu não posso, vai o nosso vice-presidente, doutora Ranelisa, a qual deixo meu abraço, ou a nossa secretária-geral, Ana Carla, ou a nossa secretária-geral adjunta, Daiane, ou o nosso tesoureiro, Vilmontes, e nós também temos uma comissão de prerrogativas na subseção que é muito atuante. Eu fiz questão de pegar colegas que são da área criminal, porque o criminalista ele tem essa casca grossa, né? Esse couro mais grosso, para que fossem os diretores da nossa comissão de prerrogativas. Então, no momento que é preciso, e eu não estou disponível, igual eu estou aqui agora com vocês, se meu telefone tocar, eu vou acioná-los, eu tenho certeza que eles irão lá fazer valer as prerrogativas dos advogados e advogadas lá na nossa subseção. E por último, não menos importante, frisando que também temos um amparo muito grande hoje da seccional. Foi criado pelo presidente Délio, uma central de prerrogativas, né? Temos aqui um complexo de prerrogativas na nossa seccional, foram contratados mais procuradores de prerrogativas, hoje uma comissão de prerrogativas bastante atuante, o nosso presidente Newton, que é um advogado de Ceilândia também, ele trabalha muito nesse ponto. Então hoje aqui no Distrito Federal, não só a subseção de Ceilândia de Águas Claras, mas todas, ela tem esse aparato, ela tem certeza que a hora que precisar acionar, ele vai ser atendido. Então, é motivo de muito orgulho para nós nas subseções e também aqui na seccional, sabermos que temos as nossas prerrogativas, como buscar a defesa das nossas prerrogativas. É claro que às vezes, infelizmente, elas são ainda violadas de forma indevida, conforme você falou na CPI. Um advogado que fala que o regimento da casa vai prevalecer uma lei federal. Não é o estatuto da advocacia, gente, como eu sempre falo para alguns colegas, eu acho até feio falar estatuto, quer dizer que é o quê? Estatuto a gente faz para condomínio, eu sou síndico do meu condomínio mesmo, eu que ajudei a elaborar o estatuto, mas a lei é uma lei federal que deve ser seguida, deve ser observada.
por nós advogados, que é uma lei nossa, mas principalmente para quem está do outro lado. Isso. Porque ela trata das prerrogativas, do que é a advocacia, qual é a função dela. Então ela deve ser sempre, sim, respeitada e a prerrogativa acionada quando ela for violada. Sem olvidar, que eu sempre falo isso, o principal defensor da prerrogativa somos nós primeiro. Nós, como advogados, temos que sempre saber fazer valer a nossa prerrogativa. Eu falo isso porque eu já passei situações que, assim, uma coisa que meu pai me ensinou, você vem de família, humildade ela cai bem em qualquer lugar. Você saber conversar, você saber sair, você tem que saber entrar na casa do rico, saber entrar na casa do pobre, do mais humilde, porque isso é relação humana, né? Mas eu sempre tenho esse cuidado. Quando eu vou me apresentar, eu não me apresento como presidente, eu me apresento como advogado. Eu ando com as duas carteiras. A gente, por estar ocupando o cargo de diretor, tem uma carteira marrom diferente dos outros colegas que não ocupam cargos, né? Que é a vermelhinha. Então, eu ando sempre com a vermelhinha. Eu me apresento com a vermelhinha primeiro. Quando é necessário, quando eu vejo que a minha prerrogativa está sendo violada, aí, olha, doutor, eu estou aqui falando agora em nome da OAB. Eu sou o presidente, eu exijo que a minha prerrogativa e também dos meus colegas sejam aqui respeitadas, porque da forma que o senhor está fazendo, está errado. E costuma dar certo, graças a Deus. Primeiro porque eu tenho esse cuidado de agir com humildade em primeiro lugar, porque quando você perde a razão, Sim. o negócio fica mais difícil, né? Então eu sempre falo para os colegas novos que estão chegando, os que vão visitar a nossa subseção, os iniciantes, o primeiro defensor da sua prerrogativa é você tem que fazer valer ela. Está sendo desrespeitado aí sim, busca o auxílio que a OAB tem todo esse aparato para te ajudar. E assim, tu falaste uma coisa que é importante, né? Essa questão do cuidado, do zelo. Eu, quando fui vice-presidente no Guará, eu também tive um probleminha no fórum. E eu fiquei pensando assim, eu sou vice-presidente, mas eu estou vice-presidente. Porque é um cargo de eleição, sabe? Então ele é transitório. E aí eu fiquei pensando, se eu reclamo com um magistrado, com um policial, com uma autoridade de dar uma carteirada, eu não posso fazer o mesmo. Então, é a mesma coisa. De última forma, eu falei, cara, mas assim, eu sou vice-presidente aqui da subseção, pô, não pode fazer isso. Não, como assim, doutor? Tá falando, não, mas eu não quero que você... Não me entenda mal. Não é porque eu sou vice-presidente. É porque eu sou uma pessoa que tem uma habilitação profissional e eu preciso exercer a minha atividade. Não tem que ser por conta do que eu estou fazendo, porque isso é transitório. Amanhã eu posso não ser. Mas o respeito, a necessidade de tratar todo mundo com isonomia, com igualdade e permitir o trabalho, isso é fundamental, sem sombra de dúvidas. Essa é a questão do regimento interno, né? Uma aluna perguntou pra mim assim, professor, mas como é que é isso e tal? Eu fiquei meio em choque, assim, porque a gente tava no 8º semestre, então, pô, não era uma pergunta que devia vir, mas eu entendo porque aquilo gerou uma comoção, uma enxurrada de pergunta tão grande. Aí eu perguntei assim, a senhora é casada? Sou. Quem é que manda na sua casa? Aí ela pegou e falou assim, eu. Eu falei, então você é o regimento interno da sua casa. A senhora pode pegar e falar assim, não vou respeitar o Código Civil, o Código de Processo Civil? Ela, claro que não. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí todo mundo riu, né? Porque entendeu qual era a força dentro daquela pirâmide. A gente não precisava entrar em Kelsen e afins. Não, era uma coisa muito mais simples. Não precisava, né, explorar tanto. Bem, agora vamos para uma pegada que eu gosto muito de ouvir, assim, um pouco da história, realmente, assim, das pessoas. Porque, para além de cargos, entendo, vocês estão nos assistindo, uma pergunta que sempre acontece. Ah, presidente da OAB recebe pagamento para trabalhar lá? Muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Porque todo mundo alto, viu? tem uma cara de rico, tem uma cara de bem-sucedido. Galera, é aparência assim, ó, por conta da história mesmo. Essas duas chapas aqui, bonitas, bem apresentáveis, é de trabalho lá, boa, mas não tem nada a ver não, porque não tem pagamento. Então, o pagamento é a retribuição do reconhecimento. É um cargo altruísta. Exato. Totalmente altruísta. Você não recebe uns... Pelo contrário, né, Eric? A gente faz é gastar, tirar do bolso para gastar. Exatamente. Isso aqui foi um mimo, um presentinho que eu fiz para a advocacia lá da OAB de Águas Claras. E aí, claro, jamais tiraria de duodécimo, até porque não é um dinheiro muito grande, para fazer um PIN que a OAB já fornece um voto. Né? Então eu falei, como eu quero fazer para a advocacia aqui, eu vou pagar do meu bolso. E assim tem várias outras. Quantos cafés que você não pagou lá? Quantas? A comissão de última hora decidiu, precisa dar, toma. Um café. Festa, arraiar, festa junina, um patrocinador, mascou, Verdade. coloca. Vai e aí, mas tem um detalhe, a longo prazo é retribuído. E hoje eu posso afirmar para vocês que eu me doei mesmo, doei minha vida e acho que foi uma das viradas de chave da minha vida, uma das principais foi a OAB. Quando eu entrei para a OAB, eu tive que definir
ou ia continuar sendo menino, ou virava homem de verdade. Porque essa exposição que você fica pública, ela não permite que você fique em cima do muro ou, né, meio termo, ou na vida de menino, propriamente dita. E foi uma das grandes viradas de chaves da minha vida, que eu falei, cara, eu estou como presidente, então eu tenho que me portar. E outra, advocacia, cara, eu tenho uma palestra que eu falo sobre honorários advocatícios. Que inclusive você vai vir aqui para falar um pouco disso depois, viu? Vou, claro. Isso é um outro passo, só que é importante eu frisar isso, porque eu começo a palestra, é muito engraçado que quando eu coloquei lá na última que eu fiz, a primeira foto, eu, bonitão, eu passo o currículo todo, mestre em Direito por Portugal, doutorando por Espanha, pós-graduado por Espanha, pós-graduado em Brasil, e eu falo, você contrataria esse advogado no slide? Pá. Aí todo mundo, claro, pô, claro. Aí eu passo para a próxima foto, tá eu voltando de uma balada, já tinha tomado todas, louco, com cabelo esvoaçado, com a minha mulher já, graças a Deus, Poliane, eu amo demais, Poliane Basso, abraçado com ela, louco, assim, alguém tirou uma foto, meu Deus, pense numa foto, sabe aquela foto, a pior foto que você tem da balada? Eu peguei a pior e botei, pá, e esse advogado, você contrataria? Aí todo mundo, que isso, presidente, que isso? Eu falo, tá vendo? A força e a importância que é a tua imagem. Verdade. E quando eu percebi isso, foi graças ao AB e foi uma das maiores viradas de chaves da minha vida profissional. E se eu sou jovem, assim, vou ligar a tecla SAP para quem não está nos assistindo. A gente falou muito de comissão, conselho. Vou traduzir a questão da comissão. As comissões temáticas vão ser um grupo, obviamente, de advogados, formado por pessoas que têm ali o condão, né, de trabalhar, desenvolver determinada área, sobretudo para gerar conhecimento, troca de experiência. Eu posso fazer um resuminho? Claro, porque, Arrocha. assim, bem rápido. Manda porque boa. eu, quando, assim, várias pessoas perto de mim formaram, pegaram a OAB, não sabia o que era uma subseção, não sabia o que é um conselho seccional. E é clássico. Até hoje não tem muita gente que não sabe. E assim, eu faço um paradigma bem simples. Conselho Federal, seccional e subseção. Conselho Federal seria presidência da República, seccional seria um governo e subseção seria uma prefeitura. Ponto. Você entendeu isso? Cada um dos três tem as comissões de estudo. As comissões de estudo. Pronto. Nos mais variados ramos do direito. Em Águas Claras nós temos umas 50, Ceilândia acho que são também por aí. 30, na seccional são 100 e poucas. Então, assim, cada uma pode ter sua comissão de estudo e a gente canaliza para a realidade da nossa competência territorial. Por exemplo, em Águas Claras já tem uma comissão de direito condominial, porque lá é muito necessário. Na Ceilândia deve ter alguma comissão estratégica. Então, só para você entender como funciona o sistema OAB, é dessa forma. Eu expliquei rapidamente, espero que todos tenham entendido. Se não entendeu, é só voltar aí que é vídeo gravado. Pode falar, claro. Como eu disse agora há pouco, o trabalho é altruísta. Nós não recebemos salários, né? Somos eleitos pelos nossos irmãos da advocacia para representá-los, gerir a OAB, as nossas respectivas subseções, o presidente seccional, aqui o governo, né, do Estado, e o presidente do Conselho Federal é o presidente da República, vamos dizer assim. Isso é um panorama que eu fiz para facilitar. Eu sempre falo isso, que as pessoas, às vezes, um fato que aconteceu no Paranoá, aí vem um colega de Ceilândia, aconteceu isso no Paranoá, a OAB não vai se pronunciar. Eu aqui não posso porque eu tenho a competência limitada a Ceilândia. Eu sou prefeito de Ceilândia. Aí o pessoal fica mais fácil de entender, porque nem sempre eles entendem como é que funciona o sistema OAB. Isso. Mas é isso, não somos remunerados, somos eleitos para poder representá-los. O cargo é de 3 anos, nas subseções e também na seccional, junto com o conselho seccional e os conselhos subseccionais das subseções que têm esses conselhos, né? E as comissões são órgãos justamente de estudos e também consultivos das diretorias. Isso. Elas são criadas para estudar determinados temas, discorrer sobre determinados temas, e também a diretoria pode pedir a eles que emitam opiniões, pareceres sobre determinados temas afetos àquelas determinadas comissões. Ceilândia temos 30, que vai desde ambiental ao imobiliário, às ciências criminais, à saúde, educação, né, direitos humanos. E os colegas estão lá também, de forma altruísta,
não tem recebimento de salário nenhum, para poder exercer essa atividade, exercer esses cargos. E criar uma autoridade. E criar uma autoridade. Eu comecei a minha história dentro da OAB lá em 2008. Eu peguei minha carteira em 2007. Eu passei no segundo exame de 2006, mas eu era escrevente notarial. Então tem um impedimento, né? E o meu ex-patrão, que hoje inclusive é cliente do escritório, Coisa boa. e então tabelião, né? O doutor Afonso Gonzaga, ele, Léo, eu não vou te mandar embora, eu quero que você fique aqui. Me lembro muito bem do trocadilho que ele utilizou. Foi bem na época ali da Copa de 2006, né? Que tinha o quadrado mágico ali, o Kaká, o Ronaldinho Gaúcho, o Adriano e o Ronaldo Fenômeno. Você tá no meu quadrado mágico, se eu te dispensar, eu tô perdendo o meu Kaká aqui do meu time. Então eu não vou te mandar embora, segura a onda aí, você já passou mesmo, daqui um ano a gente volta a conversar, e assim fiz. Quando foi um ano depois, ele, não, agora eu consigo te liberar, vou pagar todos os seus direitos, e fui advogar. Quando eu peguei a carteira, outro dia eu vi você na entrega de carteira falando, eu estava ali embaixo olhando ali para aquela mesa, né? Meu Deus, será que um dia eu vou estar ali? Eu também tive essa mesma sensação. Será que um dia estarei ali? E só anda quem se mexe, só avança quem se mexe. Né? Quem fica parado, sonhando, rezando, sei lá, fazendo o quê? Sem se movimentar, não anda. A vibração tem que acontecer para que as coisas venham, né? O universo trabalha com movimento. E aí, o que eu posso fazer para chegar ali naquela mesa? Me coloquei à disposição. Primeiro eu fui advogado instrutor do Tribunal de Ética. Quando foi em 2009, veio uma eleição, eu me aproximei de pessoas que estavam disputando a eleição. Eu não podia porque eu não tinha tempo, porque você tem que ter pelo menos 3 anos de inscrição para poder fazer parte do conselho e no mínimo 5 anos para ser diretor. Então me aproximei, vi como é que funcionava. Em 2012 fomos eleitos na subseção de Ceilândia para secretário-geral, junto com da outra chapa que tinha o então presidente, o vice-presidente. Então, desde 2009 que eu venho nessa caminhada de OAB, desde 2008, na verdade, né? Me coloquei à disposição e entrei para isso, para contribuir literalmente com a classe. É o que eu sempre falo para os colegas. Venham fazer parte, venham trabalhar conosco, porque a OAB ela não é forte, ela não é uma instituição respeitada, como bem falou ontem o ministro Alexandre de Moraes no julgamento lá de um dos réus do caso lá do dia 8 de janeiro, que a OAB ela é uma instituição intransigente no defesa da democracia e tal, e ela é mesmo, porque ela é forte não pelos prédios que ela tem. Mas a colocação dele não foi muito... Não foi nesse sentido, a colocação dele foi para falar que a OAB tinha que fazer alguma coisa para coibir um advogado de falar na tribuna aquilo que ele estava dizendo. Eu falo no sentido de que assim, a OAB até nesses momentos tensos, eu não tenho papo na língua, eu falo ela é mesmo. respeitada, né? Então, é o que eu sempre digo, né? Nas entregas de carteira, sempre é dada a voz, a palavra a alguns dos presidentes de subseção, e sempre que eu estou lá presente eu falo, venham para engrossar essas colunas, né? Porque a gente precisa de mais advogados dentro para trazer conhecimento, para reforçar o trabalho, porque é um trabalho altruísta. Sim. E foi onde eu me engajei nisso. O que é que eu posso fazer para melhorar a OAB? O que é que eu posso fazer para melhorar a advocacia? Foi onde eu entrei e viemos aí trilhando esse caminho e conseguimos vários avanços nesses 2009, estamos em 2013, 10, 14 anos aí de caminhada dentro da OAB. Mas justamente eu me sinto muito bem, apesar de já estar um pouco cansado, mas eu me sinto muito bem porque eu estou vendo que estou sendo útil. Claro, do meu jeito, do meu modo, cada um tem o seu tempo, o seu jeito, o seu modo de fazer as coisas, e isso é louvável e tem que ser respeitado, né? Porque eu não sou expansivo, como o Eric né? Que tem um jeitão dele, tem outros colegas que são mais um pouco comedido, mais tímido, eu mais... vou levar isso como um elogio, viu? Eu trabalho, o meu modo de trabalhar é justamente pensando no avanço, em melhorar as condições de trabalho da advocacia, é o que a gente tem feito. Mas a subseção é a OAB, o sistema basicamente é isso. Claro que tem vários outros nuances, vários outros detalhes, mas acho que deu para a gente explanar um pouquinho aí como é que funciona o negócio. Esses dias chegou para mim aquele, lembrar as fotos, né? Acho que não sei se é do iPhone, do que é. E tinha uma foto você, na primeira campanha, na sua campanha lá no evento, naquele... Na Fogo do Galpão. Não, foi no outro lá na Pizzaria São Paulo lá. Ah, sim. Eu e você, rapaz, o Léo
a cara bonitinha, jovem. Aí eu tô vendo Tá os te cabelos chamando de brancos. velho na cara Não, dura, e eu assim. também olhei pra mim e falei, caramba, cara, dois meninos. E agora? literalmente. Você vê, aqui, daquilo pra cá tem o quê? Quase 6 anos. Tem. Dali pra cá, tem 6 anos, tem pra quase 6 anos. Eu lembro do episódio engraçado do Eric. Foi quando ele foi eleito, ele falou, eu não sei, eu acho que ele tava pegando o slogan, porque o Eric, pra quem não conhece o Eric, eu recomendo, siga nas redes sociais, você vai ver. É um cara jovem, é um senhor com alma jovem aqui. O cara é comissão jovem, ele criou um nicho de oportunidade pra galera mais nova. Tem um monte de aluno meu ali de Águas Claras que tá lá nas comissões, E te tem a galera segue. que é... E eu, caraca, que essa galera já tá assim na OAB. E aí ele perguntou assim pra mim, tu tem quantos anos, Felipe? Você lembra desse papo? Porque ele achava que ele era o mais novo. Uhum. Eu fiquei pensando, puta merda, mas eu tenho uma cara tão batida assim. O cara chamou, você viu aqui, né, o Henricão? Chamou o outro de velho na cara Não, dura. mas na primeira gestão eu era o mais jovem. Você tinha quantos anos? Mais jovem. Na primeira gestão, 30. Não, aqui, ó, que era mais novo. Eu Você assumi era com... vice-presidente. É pô. verdade, o Eu tô diretor falando mais... de como presidente, eu era o mais jovem. E agora, na segunda, o Igor Teles, se eu não me engano, é o mais jovem. Em 2019, eu assumi a presidência da OAB de Ceilândia com 38 anos de idade. Pois é. Eu tinha cara de 33. Hoje eu estou com 42 e tenho cara de 42 mesmo, né? É o que eu tenho dito. É igual aquele meme, né? A OAB é boa, venha, não envelhece, Não envelhece. não envelhece nada. Aí disse o Leonardo com Tá 20 vendo? anos. Eu entrei na vice-presidência com 27. Ah, legal. Não, aí é verdade. Eu te perguntei, lembrei. mesmo. 27. Não, mas eu me lembro assim, não era por conta da sua aparência, é por conta da experiência que você já tinha como advogado, E professor. como ele, professor e tal. Aí a gente, pô, esse cara é bom e tal, Bom, porque você e a começou oratória também é muito muito jovem, né? Foi, comecei Eu muito já novo. comecei a advogar com 26, 27 anos, eu me formei com 25, passei na prova com 25, aliás, eu comecei a advogar com 26 anos, né? Então, O que é muito normal hoje, ainda Normal. mais hoje em dia. É, Tem gente hoje- que, hoje eu porque fico- isso, todo mundo quer advogar, ainda mais eu depois fico... Nós fizemos um almoço lá em Ceilândia, você chegou lá também, dia 18 de agosto, em comemoração ao dia do mês do advogado, e foi muita gente jovem, aí conversando, assim, os colegas, quantos anos você tem? Aí eu fiquei, bom, eu não vou dar a grave aqui, eu vou esperar ele responder, não vou tentar adivinhar, né? Sim. Mas colegas com 22, 23 anos de idade, né? Não que a aparência dele não indique uma idade um pouco maior, mas eu fiquei assim muito satisfeito de ver que a turma realmente bastante jovem, está imbuída, está entrando na advocacia e se dando bem. Sim, Isso aqui é sim, a galera importante. nova tá criando tá trabalhando com uma nova linha de mercado, captação, né? E essa questão, olha que honra que eu tive. Eu dei aula na mesma faculdade que meu pai era aluno. Ó, tá Entendeu? vendo? Então foi meu aluno. Então, cara, isso é uma experiência assim única, né? Já tenho 10 anos de docência também. Então é uma loucura, assim, imaginar essas portas. Agora eu vou trazer uma coisa minha pra vocês. Eu não sabia pra que servia a OAB. Eu demorei muito pra entender. E eu tinha uma impressão de que a OAB era pra gente rica. Não é. Eu olhava assim, eu lembro que eu me inscrevi. Hoje eu falo até com o presidente que não me admitiu na época, numa comissão temática. E eu tentei fazer parte de uma comissão temática, eu queria aprofundar estudo de bioética, e eu não fui admitido na comissão, porque ali a carta marcada. Juro, eu durante muitos anos, eu pensei que a OAB era um grupinho fechado. Mas a OAB foi muito Mas já foi. elitista durante muitos anos mesmo. Muitos anos foi mesmo. Isso aí. Eu peguei um pedacinho, um finalzinho, talvez, aqui da OABDF, eu estou dizendo. Nós não podemos ser levianos aqui e falar a nível nível nacional nacional. e de outros estados. Mas a OAB sempre foi, antigamente, era muito seletista mesmo. Era bem rigorosa e era era grupos bem pequenos que davam as cartas e não entrava quem queria. Essa foi a democratização e a pluralidade foi justamente uma dos propósitos, né, desta gestão que foi reeleita, como você bem falou, fomos reeleitos justamente porque conseguimos democratizar, realmente desutilizar, né? Não sei se você disse essa palavra, mas ficou bonitinho, não ficou tão feio, não. Ficou bonito. A OAB. Realmente, a outrora era um negócio assim, era um pedestal, e eu falo porque eu estava, né, secretário-geral e já tinha feito parte do TED, a gente olhava como deuses num pedestal, as pessoas que estavam ocupando os cargos. Hoje não, de fato, a seccional aqui do DF, né, que é onde a gente está, e as nossas subseções, eu estou coordenador do Colégio de Presidentes de todas as subseções e vejo isso. Nós conseguimos democratizar, independente de cor, independente de lado político aí no que diz respeito à ordem, todas hoje são
bastante democráticas. Estão todas de portas abertas para o advogado mais experiente, para o advogado mais antigo, para os advogados iniciantes. Eu falo iniciante, Eric, é daquele que já é mais velho na idade, que já se aposentou de uma profissão anterior e resolveu agora advogar. E também o jovem, de 22, 23, 24, 25 anos, como eu falei agora há pouco, estão aí no mercado. Então, conseguimos, essa gestão conseguiu realmente dar essa pluralidade, além da paridade, que não tinha paridade até então, né? A gente via mais homens do que mulheres. Hoje nós conseguimos mudar isso, a paridade, e também mudar a mentalidade das mulheres no sentido de que elas estão se engajando por vontade própria. Elas estão vendo que elas precisam estar do nosso lado, dos homens, para que possamos trabalhar e fazer o melhor para a advocacia e também para a sociedade. Inclusive, quero já até consignar aqui um convite para trazer também as nossas colegas advogadas. Ótimo. Porque eu já tentei algumas vezes, não consegui por conta da questão da disponibilidade de horário mesmo. Então, óbvio, não ia perder a oportunidade de trazer os dois. Casou, poxa, fiquei muito feliz mesmo com esse momento que a gente está trocando. Mas realmente, assim, era a impressão que eu tinha. E aí, tem uma provocação para os dois. Que continue fazendo o trabalho exímio de vocês, mas que a gente tinha naquela época que eu era coordenador daquela faculdade, essa proximidade de, igual, sabe, Eric, de dar ali a posse dos membros de comissão nas instituições, às vezes de pegar uma comissão de ensino superior, comissão de ensino jurídico e levar, porque para além dessa impressão equivocada que eu tinha, eu também não sabia como entrar, não sabia como adentrar, não sabia como funcionava, eu pensava que era só uma mensalidade. Eu vim saber depois que tinha curso. Cara, a OAB, ela tem um universo, ela é um ser pulsante com diversas formas de captação, diversas formas de trabalhar, e as pessoas pensam que advogar é só litígio, litigar. Não é. Não. Verdade. Você tem consultoria, parcerista, tem um universo gigantesco de assessoria. Tem gente que trabalha hoje no mercado digital, só com a questão de elaboração preventiva, com holding, ou então fazer toda uma preparação sucessória. Sabe, tem tantas formas que a gente nem sabia que, de verdade, eu vim descobrir muita coisa, assim, para além do campo que eu já atuava, foi dentro da UAB. Foi. E eu consigno isso aqui, já para todo mundo que está nos assistindo, que vocês continuem fazendo isso e também continuem sendo esses marcos para atrair esse novo público, para atrair essa experiência nova. Esses dias eu tive até uma discussãozinha produtiva, não foi uma discussão improdutiva, com uma colega, porque ela veio reclamar comigo, eu pago essa anuidade, eu acho um absurdo e tal. E aí eu falei, doutora, a OAB tem diversos cursos, palestras, diversas coisas para oferecer. Mas isso daí não me interessa. Eu falei, tá, o que a senhora precisa então? Eu vou dar um exemplo, gente. A minha esposa é biomédica. Ela é inscrita no CRBM, que é o Conselho Regional de Biomedicina. Ela paga o que nós pagamos. Eu pago 700, você também, 700 paga à vista ou 8 parcelas de 100. Até 5 anos você paga 350, 250, não sei. Escalonado. É escalonado. 300, 350. Mas enfim, a minha esposa, ela paga o que a gente paga. Nós, advogados mais experientes, pagamos a anuidade cheia. O que o CRBM dá para ela? Nada. Dá uma notificação igual aconteceu de um ano, ela esqueceu de pagar. Quando foi um dia, chega uma notificação, um envelope desse tamanho, brasão da República, e tá aí uma notificação, papel, coisa mais linda. Nunca tinha visto um papel daquele. Diploma Olha, se você tem 7 dias para poder vir aqui pagar o seu débito, senão você vai ter a sua carteira suspensa e não vai poder exercer o seu mistério. E aí ela, olha só que absurdo, eu vejo aí você, né, OAB, é tanta coisa que vocês oferecem, é sala, é telefone, é impressora, é papel, é café, é biscoito, é van, é curso, é desconto que a Caixa Assistência consegue desde manicure até corte de cabelo, terno, roupa, plano de saúde, estética, dentista. Esses dias mesmo, estou sem plano de saúde, fui fazer um check-up e aí cheguei num laboratório, convênio com a Caixa Assistência, tive um descontão lá, assim, que, sabe, poxa, esse tipo de coisa que faz... que a advocacia precisa. E a OAB oferece tudo isso. Não é um órgão que simplesmente você paga a sua anuidade e pronto, acabou a história. Só para você poder ter o direito de usar essa carteira quando você...
Isso na Drogazil, eu tive um problema agora recente Fez o jabá, hein? de cálculo renal. Drogazil, me patrocine. A droga, não, eu falo, coisa boa a gente tem que divulgar. Tem que divulgar, mesmo, tem né? que divulgar mesmo. Tem que divulgar. E muita Então, gente não sabe. Muita gente não sabe. A Drogazil ela tem um desconto especialíssimo para advocacia. Sim. Eu tive um problema de cálculo renal recente agora, tive que tomar diversas medicações e remédio que era 200 e tantos reais, eu comprei por 77, ou seja, um desconto substancial, surreal, e o desconto da OAB aqui sai por tanto. Então, assim, a OAB tem todos esses serviços, não é simplesmente pagar. De fato, ela é um órgão de classe totalmente diferenciado dos demais. Está na Constituição. Está na Constituição, ela é uma autarquia sui generis, né? Igual eu digo, eu tenho às vezes até sou um pouco criticado por poucos colegas, porque eu sempre digo isso, a OAB ela vive do quê? Das nossas anuidades. Ela não recebe verba pública. Um tempo atrás, há 10 anos atrás, acho que ela recebia uma porcentagem das custas processuais aqui no DF. Hoje não recebe mais. Então, assim, tudo que tem lá dentro é dinheiro meu, é dinheiro seu, é dinheiro seu, é dinheiro seu. Né? Desde aquele papel, desde aquele cafezinho, está sendo pago por nós. Então, às vezes, eu sou criticado porque eu recebo muito pedido de a OAB podia doar a cesta básica para uma determinada instituição. A OAB podia cortar o cabelo do pessoal que está em situação de rua, fornecer sopa. Eu falei, gente, não é o meu mote. Leonardo Rabelo não é a minha preocupação com o presidente. Eu estou aqui para trabalhar para a advocacia. Claro que a OAB tem um papel importantíssimo na sociedade. Agora, eu não acho justo eu pegar o dinheiro da minha anuidade, da sua anuidade, da anuidade dele, para poder cumprir uma função que é do Estado. Sim. Cumprir uma função que o Estado está deixando de cumprir. Então, assim, fiscalizar, ficar de olho, cobrar das instituições, cobrar do governo, cobrar de que tem que ser cobrado, é papel, eu estou aí pronto para isso, porque somos advogados. Agora, tirar dinheiro da nossa casa, que o caixa é feito com dinheiro nosso para poder cumprir uma função que é do Estado, eu não concordo. E às vezes eu sou muito criticado por isso. Por poucos, é claro. Mas a nossa função como gestor de ordem é isso, olhar primeiro para a advocacia e fiscalizar os órgãos que devem fazer o que tem que ser feito pela sociedade. Eu tava vendo aqui o Eric com uma caneta, já tava pensando, deve ter anotado uma pauta aqui e fico... É porque, para eu não esquecer, às vezes eu vou anotando, às vezes eu faço só um sinalzinho que eu olho. Eu também falo pra caramba, gatilho. né, gente? Desculpa. Não, mas fica tranquilo, Pelo é amor de isso Deus, mesmo. Eu falo demais. E em outras oportunidades a gente vai voltar. Quero escolher um dia aqui pra gente trazer o Delinho também, ficar camisa de time, cada um com uma camisa de time pra gente ficar descontraído. Se não gostar O presidente gosta. O que eu admiro muito no Délio foi, a gente falando de democratização da OAB, o presidente Délio, ele é um cara... Sem puxar teu saco, viu, Délio? Você vai assistir isso aqui depois, mas ele é um cara que eu admiro pela humildade dele. Ele conquistou muita gente por conta dessa humildade. Ele é um advogado militante até hoje. Sempre foi, na verdade. É um cara que da delegacia ao Supremo, de barrar. Hoje em dia não tem mais isso, mas na nossa época, né? Era a gravata, às vezes, ela ralava no balcão, marcava, ela puxava fiozinho, né? E aí o Délio é esse cara, e ele é muito humilde, ele gosta disso, realmente dessa informalidade, de sentar, de bater um papo informal, de tomar esse chopp, tomar esse vinho, trocar essa ideia. Então ele vai gostar, pode chamar. Inclusive, que a gente vem, e ele vem mesmo. Vou até, antes de passar a bola pro Eric aqui, que eu vi as anotações, eu vou cumprir aqui uma missão que foi dada, eu sou presidente da Comissão de Processo Civil, e aí tivemos uma reunião. Então, presidente, missão dada é missão cumprida. Dia 23 e 24 de setembro vai acontecer o Congresso da Advocacia no Distrito Federal. Então, assim, surreal. Conferência distrital. Exatamente. 26 e 27. 23 e 24 é do Circuito Nacional de Processo Civil em outubro. Já fiquem convidados, nós vamos receber lá na seccional. Então, nós temos o Congresso. Gostaria de convidar todos os colegas advogados, façam a inscrição. Eu estarei lá, óbvio, não vou palestrar dessa vez, uma pena, mas nós teremos assim, um coletivo de palestras muito bacana e a oportunidade de network, é essa tratativa, esse corpo a corpo, que é basicamente muito importante. Antes de passar a bola para ti, Eric, sabe uma coisa que eu recebo muito na presidência da Comissão de Processo Civil? São perguntas. E alguns colegas, até do grupo assim, um pessoal, eu parei de passar para todo mundo porque eu sei que algumas dúvidas não eram de prerrogativa, de processo frente à advocacia, mas sabe aquela dúvida e tu não tem quem perguntar? Uhum. E aí eu vejo que eles vêm assim mais aguerridos para não, mas e às vezes não é isso, sabe? É uma pergunta mesmo. E aí eu já comecei assim, não, primeiro pode parar com esse negócio de doutor, vamos conversar aqui, deixa eu te ligar. Uhum. Aí troco aquela ideia,
sabe, resolve. Não, bicho, faz assim, faz assado, é uma ideia, uma troca, sabe? Foi uma coisa que a OAB me abriu, um lado muito mais humano. Depois que perdi aquela ideia de um abismo, né, entre a OAB e o advogado, percebi que eu podia estar ali, eu percebi que existe um lado muito mais humano de todo o corpo, Sim, né, sim. muito mais próximo. Aham. Cara, e eu vejo muito isso em ti, Eric. Eu vejo muito. Eu sei que, obviamente, quando tu... É tipo o sol, cara. Tem gente que vai curtir, tem gente que não vai curtir, tem gente que vai botar o óculos, mas você não consegue negar aquelas... Cara, olha só a analogia de comparação. Rapaz. Meu irmão... Mas é de fato, tu não consegue simplesmente ofuscar, porque tem algumas coisas que brilham para além da coisa. E não tô babando ovo porque eu confesso que os dois, eu fico muito feliz, até também queria que o Flávio também estivesse aqui, que são os presidentes que eu tenho mais proximidade, mas assim, vocês têm um trabalho tão, assim, tão incrível que não dá pra negar aquilo ali, sabe? Não dá. Então, eu sei que tu tem já suas considerações, mas assim, é só enaltecendo isso, sabe? Tipo, Obrigado, tu irmão. consegue realmente chamar a atenção e trazer esse brilho como um todo para a advocacia de Águas Claras, Léo na Ceilândia, e parabéns pelo trabalho, continue assim, viu? Obrigado mesmo, irmão. Obrigado. E pode ter certeza que, para falar mal, eu digo que tem arrodo. E vai Até a ter gente. muita gente. Até nós Verdade. mesmos. Para elogiar já é difícil, né? Acho que o ser humano, infelizmente, foi por esse caminho de achar mais fácil críticas do que elogios, mas eu digo que podem não gostar de mim, quem quer que seja, mas dizer que eu não trabalhei, isso ninguém vai poder falar, porque eu Legado. trabalhei bastante. E graças a Deus, agora nós concluímos lá, inclusive o estacionamento com placa de sinalização, com vaga para deficiente, mulheres advogadas lactantes, idosos, e sinalizamos tudo, que era a última etapa, assim, que era para eu falar, tá aqui uma sede de 0 ao 100% totalmente preparada e pronta para receber qualquer um. Inclusive já recebemos lá desembargadores, ministro aposentado de STJ, e hoje lá eu digo que, com todo respeito a todas as subseções, mas para mim a OAB Águas Claras é a mais linda e a mais bonita de todas, porque eu tenho inclusive várias fotos aqui de pôr do sol lá, com a casa, aquela casa linda lá no fundo, entendeu? Então assim, eu olho hoje, chego lá para as reuniões nossas da diretoria e fico muito feliz de saber que foi fruto de muito trabalho que está sendo entregue e que vai ficar por muitas gerações, não só aquela sede, entendam, não é o lugar físico, mas sim a OAB Águas Claras. Inclusive já recebemos pedidos de palestras em outras subseções do Brasil para dizer como que a gente conseguiu fazer daquela forma. Excelente. Entendeu? Isso é muito Presidentes de subseção me ligaram. Excelente. Isso hoje é uma ferramenta excepcional, como eu disse, Instagram aqui. Então, eu sigo muitas subseções Brasil afora, que eu também tenho como referência. E eu acho que o que é bom tem que ser copiado, Sim. melhorado, inclusive, entendeu? Então, a OAB Águas Claras é isso, tá ali de portas abertas para todo mundo. E o que eu tinha anotado, fiz o sinalzinho aqui que era para eu lembrar, com relação, você falou dos eventos, e hoje mesmo nós temos o nosso diretor tesoureiro, Alexandre Mendes, é presidente da comissão do agronegócio da OABDF. E, cara, ele elaborou um congresso que eu vou te falar, é de tirar o chapéu. Verdade. Começa hoje às 18 horas na Expo Abra. Agro, tirar o chapéu, eu entendi a referência. Foi? Exatamente, é de tirar o chapéu. Porque eu sou criado também em Minas Gerais, meu pai é mineiro, eu gosto demais de lá. E o Alexandre, conterrâneo de Coromandel lá, o cara é sensacional. Carnacoró. Coró, isso. E tá fazendo um congresso que, primeiro visto, assim, jamais visto aqui em Brasília, tá trazendo palestrantes do Brasil inteiro, só nome de ponta de referência mesmo. Conseguiu de forma gratuita, o que ficaria caríssimo. Os advogados só fazem a inscrição e vão. Quem for hoje lá na abertura não consegue mais fazer, o doutor Leonardo tentou aqui, a inscrição não conseguiu, já encerrou, ou seja, bateu mais de 700 pessoas aí, fácil. E aí quem for hoje, fizer o credenciamento tudo certinho, já ganha o ingresso para o show do José Humberto e Ronaldo amanhã e pro Zezé de Camargo e Luciano no sábado. Interessante. O seu e o do acompanhante. Aí sim, Lá cara, na que Expo loucura. Abra. Isso é muito massa. Fora bom. que os temas lá, cara, fala sobre holding no agro, entendeu? Sucessão, que é diferente. Você pega um inventário, nós advogados que já vimos, você pega um inventário aqui, tem 2 casas aqui,
dinheiro na conta, beleza. Agora você pega o inventário. Tem Uma 3 fazendas, trator, bens perecíveis, vaca, gado, Cavalo, porco, galinha. galinha. É verdade. Não é qualquer um que Não toca. é qualquer um. E hoje os caras vão falar sobre Que essas massa. peculiaridades. Mas eu dou até um dia de aparecer lá, porque eu fui contratado, eu sou muito contratado para fazer processos estratégicos, né? Então, uma parte de processo civil, Tribunal Superior. E aí eu vi uma discussão sobre CCR e CPR, que era crédito rural, sessão de crédito rural, cédula de crédito rural e cédula de produto rural. Cara, tendo que estudar a origem, eu falei assim, isso aqui é uma mina. Isso é uma mina, porque é tanta discussão oriunda daquilo, que é a questão do mercado futuro, como que funciona, como que esse mercado gere. Eu tava pensando, não é possível, acho que eu investi errado. Assim, sou muito grato. Caraca, são montas expressivas, é uma coisa assim, colegas advogados, a gente já falou várias vezes pra se especializarem, mas não tenho medo do novo, porque esse novo foi surpreendente. Eu realmente olhei aquilo ali e falei, cara, existe um pote de ouro aqui. Porque é muito rica a discussão. Tudo é muito grande, Léo. Muito grande, Tudo é muito alto. É uma monta... É Grandes muito... valores. Aí você vai olhar o contrato, você vê, ué, mas só isso? Só 6 páginas? Uhum. Um valor desse tamanho? É. Mas e se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? Isso. E não tem. E se eu quiser quitar antes o negócio que é produto? Eu posso? Não posso? Aí, cara, é uma loucura. E os caras dão nó em pingo d'água. É uma loucura, é uma área muito próspera. Eu fiquei encantado. Então, doutor Alexandre é um grande amigo também, né? Amigão. Então, deixar aqui, conseguir dar um abraço pra ele. E, gente, poxa, eu só tenho que agradecer a presença de vocês. Se tiver mais alguma coisinha pra gente fazer uma consideração final, realmente encerrando. Semana que vem, congresso também de Ciências Criminais, capitaneado pela OAB de Águas Claras. Ciências Criminais, nossa comissão lá pelo Dr. Elbert como presidente. Que é... Tá trazendo gente do Brasil todo também, só nome de peso. Aí esse vai ser na OAB Águas DF mesmo, OABDF, tendo em vista o tamanho lá. Então, assim, lá no nosso auditório são 80 a 100 pessoas, não caberia tanta gente. Já tem acho que 300 ou 250 confirmados, né? O congresso também tem tudo aí para ser um sucesso e será. Estarei lá fazendo a abertura, vai ter Auri Lopes Júnior, só juízes aqui do TJDF, acho que são 3 ou 4, tem ministro do STJ aposentado, Nefi Cordeiro, tem o doutor Fabiano lá de BH, especialista em lei de drogas, né? Tá vindo gente do Brasil todo, tá vindo uma comitiva, um ônibus lá de BH vai infestar isso aqui de mineiro aqui, que o doutor Elbert é de lá. Excelente. Então, assim, é aquilo que nós estamos dizendo, né? A OAB, cara, é um ser. Então, assim, tem muita coisa para ser explorado e vocês aproveitem, principalmente aí a jovem advocacia. Eu até brinquei com o nosso presidente Délio, assim, que eu fui convidado para ele lá atrás para fazer parte do projeto. Falei, presidente, eu vou para o projeto com uma condição, na verdade são 2. A defesa das subseções, a valorização das subseções e da jovem advocacia, que para mim é quem realmente precisa de OAB. Que é advogado que já tem grana, que já está bem, ele não precisa de OAB. Verdade. Então eu digo isso nas minhas falas e até hoje eu confirmo. E graças a Deus, quando nós assumimos, inclusive o Léo vai testemunhar aqui também a favor, que eu sei, porque éramos, se eu não me engano, apenas 6 ou 7 sedes da OAB, das subseções, e na época tínhamos aí talvez 11 subseções. Sim. Hoje nós somos 13. Nós 3 fundamos. Hoje nós somos 13 OABs, subseções, com mais de 13 sedes. Porque você pega o OAB Gama, tem a sede do Gama, mas tem um escritório, um co-work. O meu escritório, né? O meu escritório em Santa Maria, inclusive está aí no projeto talvez de desmembramento aí. Então, um abraço para a nossa presidente lá, a doutora Graciele também, o doutor Amauri, o ex-presidente que esteve conosco na gestão passada, amigo. Que está no Congresso. Está no Congresso, exatamente. Tribunal do Júri. É um cara sensacional também. E eu acho que eu falei assim do que vai acontecer nas próximas 2 semanas. Se vocês quiserem ver a agenda das outras até o final do ano, tem muita coisa para fazer, acessa no Instagram, @OAB Águas Claras, tá? Que lá tem todas as novidades, a gente posta tudo lá. E no meu também, pessoal, @Eric Gustavo 100K. Eric Gustavo. Já faço o jabá também, Léo, porque ele já soltou a deixa. Tá vendo? É o que eu falo, ele é um cara a ser imitado. Literalmente seguido. Literalmente seguido, é verdade.
Vamos lá, Léo. Você aí, qual é o Instagram? Como é que eu te acho? Seguir essa trajetória? Olha, subseção? estamos lá na subseção de Ceilândia. A sede da subseção de Ceilândia fica na CNM1, Bloco I, segundo andar inteiro. É um prédio em frente ao Fórum de Ceilândia, em frente ao Ministério Público, ao lado da Casa da Mulher Brasileira. São essas referências para quem tem a curiosidade de ver nosso espaço físico. Um espaço com 13 computadores, temos lá agora 10 baias para que o advogado possa usar os nossos computadores, temos 5 salas de atendimento para que a advocacia possa atender seu cliente também, fazer audiência, temos uma sala de reunião. Nosso espaço foi todo reformulado e reformado agora, foi entregue à advocacia no dia 25 de agosto, como o Eric falou, né, as coisas, o mundo está sempre evoluindo. Quando nós inauguramos em 19 de dezembro de 2019, a necessidade e a realidade era uma. Quando foi em março de 2020, tivemos que fechar tudo por conta da pandemia, com o avanço das vacinas, com o retrocesso aí das infecções, voltamos à normalidade, né? Mas aí eu vi que conseguimos detectar que a necessidade da advocacia tinha mudado, como o Eric falou agora há pouco. Muitos tiveram que fechar os seus escritórios, outros pegaram a carteira durante a pandemia, não tinham um escritório, precisavam saber como é que funciona, o que é um escritório, como é que um advogado se porta e trabalha. E a nossa casa está lá de portas abertas desde 2019, mas agora a partir de 25 de agosto foi esse presente que o presidente dele deu para a gente no mês do advogado, que foi essa reforma e essa abertura da nossa casa 25 de agosto com essa nova roupagem, com uma capacidade maior e melhor de atendimento. Hoje a subseção de Ceilândia, é o que eu sempre digo, ela virou a luz guia, o farol que guia a advocacia de Ceilândia, que deixou de ser aquela advocacia considerada de terceira categoria, aquele advogado coitadinho, né? Advogadinho de Ceilândia acabou. A OAB está lá mostrando que para contribuir e para mostrar que a advocacia ela é forte, ela é pujante e ela pode contar com essa luz guia, esse farol, que é a nossa subseção. Então, siga-nos lá nas nossas redes sociais, @OAB Ceilândia, lá tem todas as informações dos nossos calendários de eventos, né, a diretoria, o que está acontecendo dentro da nossa casa. E o meu, @Leonardo Rabelo ADV, também eu sempre compartilho, reposto lá as coisas da advocacia, do DF no geral, mas especialmente da subseção de Ceilândia. E não podia deixar aqui de fazer esse convite a todos, né, da Conferência Distrital dia 26 e 27 de setembro aqui no estádio Mané Garrincha. Eu faço parte da comissão executiva, então vamos ter a abertura com o Zico, jogador do Flamengo, que foi um jogador aí da nossa seleção brasileira, que é um cara que vai falar sobre empreendedorismo, né, e vai ser um fechamento no dia 27 com o Sameraj, que é esse ex-juiz, que é advogado hoje, um cara que está aí arrastando multidões, né, com o trabalho dele, que é muito admirado, e teremos ali mais de 40 palestras, né, dentro desses 2 dias da Conferência Distrital. Não podemos fazer no período da pandemia, né, porque não podia aglomerar e tal, mas agora essa daí veio para, assim, valer pela que não pôde ser feita e por agora. Então participem, vocês estão tendo aí todos nós, na verdade, estamos tendo a oportunidade de adquirir conhecimento assim que vai fazer uma diferença imensa nas nossas carreiras e também na nossa vida pessoal, por um preço módico de R$130, vai lá, entra no Simpla, adquira lá seu ingresso, pode pagar até em 10 vezes no cartão de crédito, vai ficar baratinho, serão 2 dias aí de muito conhecimento que vamos adquirir. Então participe da nossa convenção distrital, né, Conferência Distrital da Advocacia, vai ser uma honra recebê-los lá e provavelmente todos os presidentes de subseções estarão presentes para receber também, né, Eric? Participar e receber os advogados e advogadas das diversas subseções aí do Distrito Federal. Show, bacana. Gente, eu só tenho que agradecer mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, peço desculpa aqui pelo tempo, a gente empolgou um pouquinho, eu sei que os dois daqui a pouco estão... falamos muito. Mas ó, gente, muito obrigado Nós mesmo. que agradecemos a oportunidade, Vocês são feras. Felipe Rossi, meu amigo, e eu sei que teu futuro já é brilhante, mas vai ser mais ainda. Você já sabe que eu tenho um plano muito bom. Valeu. Você que está aí nos acompanhando, segue o @podcast Pode Advogar, nós estamos no YouTube, Spotify e também no Instagram. E o meu é prof.rossi, o do Eduardo já sabe a piada, Eduardo Farias, AX, Prof. Léo Paixão. Tamo junto e até o próximo episódio.